Olá, na nossa aula de hoje eu trago para você essa blusa com esses babados. Eu usei 2 novelos da linha Egito, da Têxtil Piratininga. Ela vem com 426 metros, 100% algodão, Atex 300. Essa é a cor macadâmia. Deixo aqui escrito na descrição do vídeo também. Essa peça está com 1 metro no busto e 53 centímetros no comprimento. Ela veste G. Porém, quer fazer outros tamanhos, assiste o vídeo, porque eu explico por medidas. E só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber novidades toda semana. E a agulha número 2 que eu não tinha falado, tá bom? Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Estou lá no Instagram, no @JaneValim. E na página no Facebook, Jane Valim Crochê. Então, vamos lá, dá início, prende a linha na agulha. 4 correntes, 3, 4 correntes, um ponto alto aqui nessa primeira laçadinha. Agora, 3 correntes, sempre 3 correntes, só no primeiro que é 4. Pega essas 2 argolas e trabalha um ponto alto. 3 correntes é só uma repetição. Pega nas 2 argolas e trabalha um ponto alto. Eu vou trabalhar com essa repetição por... Nessa minha, vai dar 44 argolas. Porém, ele tem que passar na tua cabeça. Eu já vou te passar aqui em centímetros. Aqui, ó. A 44 argolas, ela passou e ainda sobrou. Então, precisa passar na cabeça. E procura trabalhar com números pares, porque lá na hora da divisão, precisa de números pares. Mas também, se não tiver, depois eu faço um ajuste, não tem problema. Ó, tá dando, aqui dá 69 centímetros, ó, 69 centímetros. A cabeça normalmente tem 58 centímetros. Aproximadamente, tá? Porque tem 56, aí tem toda uma tabela, mas, ou seja, resumindo, só passando na cabeça tá perfeito. Então, no meu caso, 44 argola. Aí, eu venho aqui na minha primeira argolinha. E finalizo com, aqui, ó, com ponto baixíssimo. Venho aqui dentro, ó, desse meu espaço, baixíssimo, 3 correntinhas. Aqui dentro, ponto alto, 1, 2, 2 e 3. Então, eu vou ter em cada espaço, 4 pontos altos. Passo aqui pro próximo e vamos lá repetir 4. 1, 2, 3 e 4. Eu vou trabalhar com essa repetição por toda a volta, sempre com 4 pontos altos dentro da minha argola. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, finaliza na correntinha número 3, com ponto baixíssimo, 5 correntes, 3, 4, 5, mais uma corrente de passagem, 2 laçadinhas na agulha, pula um ponto de base, na seguinte, um ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto alto da base, seguinte, um ponto alto duplo. Eu vou trabalhar com essa mesma repetição por toda a carreira. Finalizei a carreira número 2, na correntinha número 5. Já subi 5 correntes, que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de passagem, 2 laçadinhas na agulha e um ponto alto duplo em cima do ponto alto seguinte. Uma corrente de passagem, 2 laçadas na agulha e siga com essa mesma repetição por toda a volta. Finaliza sempre na correntinha número 5, suba 6 correntes e continua.
e vou seguir com essa mesma repetição. Finalizei a carreira número 3 na correntinha número 5, subi 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes de passagem e um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Vou trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta, sempre com 2 correntes de passagem. Final da carreira, eu já volto. Finalizei a carreira número 4, na correntinha número 5, já subi 5 correntes. Duas laçadas na agulha, não tem corrente de separação. Aqui no mesmo pontinho de base, um ponto alto duplo. 2 correntes em cima do meu ponto alto seguinte, outro ponto alto duplo. E mais outro. Agora, eu vou trabalhar por toda a volta sempre com 2 correntinhas. E 2 pontos altos em cima do ponto alto seguinte. Vamos seguir? Bom, vamos lá. Eu trabalhei 14 carreiras no total. As minhas 14 carreiras deu em centímetros. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Deu 29 centímetros. 28 centímetros. Está fazendo maior, precisa fazer um pouco mais de carreira, tá? Menor pode fazer menos. Essa aqui vai exigir. Agora, vamos trabalhar a divisão das mangas. Se você não ficou com números pares, precisa fazer um ajuste, colocar 2 pontos, um bloquinho aqui no meio, ó, pra ficar com números pares, porque aqui precisa ter números pares. Eu acho que eu falei isso lá no início. Bom, você vai colocar... Ao final da minha carreira tá aqui, ó. Bem aqui. Você vai dobrar a sua peça dessa forma e vai colocar o bloquinho um de frente com o outro bloquinho. Aqui, na verdade, eu fui colocando e fui experimentando, colocando e experimentando, até chegar nessa medida. Ó, bem de frente, ó. Então, eu vou contar quantos bloquinhos eu tenho aqui e a medida. 1, 2, tá de frente, deixa eu aproximar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro da 11, eu coloquei tanto desse lado quanto do outro lado. Comecei colocando aqui atrás, fui passando pra frente, até chegar nesse ponto e nessa medida. Eu fiquei com 21 centímetros. Agora, pra você achar o outro lado, aí agora tá mais fácil, né? Você vai colocar sempre de frente aqui, ó, né? Sempre manter isso de frente, ó. De frente, um com o outro, os bloquinhos sempre de frente com os bloquinhos de trás, ó. E vai seguir, ó. Aqui. O meu tá aqui, né? Então, ele tem que ter a mesma quantidade dos dois lados, pra ficar certinho. Como eu estou com números pares, aqui desse lado, ele vai ficar sempre de frente um com o outro. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um do lado de cá e um do lado de lá, porque eu estou com números pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na número 11, eu marquei. Ok, já está marcado, então, as nossas mangas. Agora, vamos descer para o corpo. Aqui é bem importante, ó. E tem muita gente, quando eu faço peça dessa forma, fala assim, mas o meu tá embabadando atrás. Não, gente, não tem problema que embabade, porque é uma peça bem solta, tá? E aqui tem que caber dentro do busto. O meu deu certo, deu certinho no caso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no busto, ó. Deixa eu dar uma puxadinha. Chega a 52 centímetros aqui no meu busto. Mas eu tenho 1 metro, então tá maior ainda que o meu busto, mas não tem problema. Depois ainda o ponto chega no lugar, se eu puxar aqui, olha, vai ficar maior ainda. Essa puxadinha que eu dei já vai dar uma diferença. Aqui, foi pra 55, e é ótimo, tá perfeito. Então, agora vamos continuar. Deixa eu virar aqui. Aqui eu já tirei meu marcador, só que ele tá lá atrás, ó.
Eu só tirei daqui de dentro. Então, vamos lá. Aqui eu fiz só uma alteração, que eu nem voltei pra falar, porque também não vai fazer tanta diferença, mas você pode fazer a partir de agora. São as 5 correntes, já tem uma, duas, três, quatro, 5 correntes. O meu início ficou bem no meio aqui, ó. E depois eu finalizo, quando eu finalizo a carreira. Quando eu finalizo o motivo, assim que finaliza a carreira. Nesse caso, eu já vou passar pra cá, ó. Passo pra cá. Então, 2 laçadas na agulha, aqui tem 2 correntes. Então, são as 5 mais 2, 7 correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, onde tá o meu marcador, e vou manter o mesmo padrão. Aqui não vai ter mais alteração, tá? Vou dar toda a volta, só vou ter que tirar o marcador. E trabalha teu ponto alto duplo. Agora, eu vou manter as 2 correntinhas. E não tem alteração aqui também, não. Então, eu vou lá, vou dar toda a volta. Quando você chegar aqui desse lado, ó, você vai trabalhar os 2 pontos altos, um em cima desse ponto e o outro aqui em cima. 2 correntinhas, vai passar para esse lado, trabalhar um aqui e um aqui, 2 correntes, ou seja, você vai repetir o que eu acabei de fazer ali, ó. E vai continuar circulando. Eu só não vou ficar circulando aqui, porque eu só vou realmente trabalhar isso. Então, sempre 2 pontos altos, duplos, com um intervalo de 2 correntes. Vou trabalhar algumas carreiras e já volto com você. Já passa o vídeo aqui pra frente, ó, que eu já te falo quantas carreiras eu trabalhei. Olha lá. Ah, você vai finalizar aqui, ó. Você vai finalizar com um ponto alto duplo em cima desse ponto. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Prende com baixíssimo. Na quinta corrente, trabalha 5 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, mais 2 de passagem e continua. Você vai repetir o que eu fiz aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Aqui a carreira anterior, ó. Exatamente isso, ó. 5 correntes mais 2 de passagem. Finaliza na corrente 5 com baixíssimo. Bom, então eu trabalhei com carreiras de repetições. Eu vou falar em centímetros e vou contar quantas carreiras, mas você faça a sua quantidade. Aqui, ó, deu 24 centímetros. Em carreiras, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras. E o que aconteceu aqui? Acabou a minha linha. Eu vou começar um novo novelo. Por isso que eu voltei. Por quê? Porque eu não sei se eu vou fazer um vestido. Eu tô aqui numa dúvida cruel, se eu faço um vestido ou se eu faço uma blusa. Então, enquanto eu penso, eu resolvo se vai ser um vestido ou uma blusa, eu vou trabalhar os babadinhos que eu quero fazer aqui, ó. Ah, Jane, eu não quero colocar babado. Você pode deixar assim. Então, vamos lá ao nosso babado aqui em cima. Então, prenda a tua linha na agulha. Eu vou me localizar aqui na parte que fica em cima do ombro, ó. Qualquer lugar, não tem lugar certo. Ó. Bem dessa forma, vamos aproximar. Coloca a tua linha aqui. Prende, né, com ponto baixo. Deixa um tanto aqui para arremate depois. E agora, eu vou trabalhar 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pula um espaço da tua base, vem aqui na seguinte e prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um espaço da tua base, lá na seguinte, prende com ponto baixo. Eu vou trabalhar assim por toda a volta. Aqui eu preciso de argolas números pares, pro motivo dar certinho, tá? Então, você conta, ah, não deu certo, faça algum ajuste aqui, ó, pra dar números pares. Dei toda a volta com a argolinha. Fiquei com números pares. Vou trabalhar 3 correntes e um ponto alto normal, aqui é onde eu iniciei. Duas laçadas na agulha. Vem aqui dentro e trabalha um ponto alto duplo e siga trabalhando um ponto alto duplo. Até completar 10
pontos altos duplo, prende com ponto baixo na argola seguinte, vai lá na argola seguinte, ponto alto duplo, e trabalha 10 pontos altos duplo. Prende com ponto baixo na argola seguinte, e você vai trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta. Bom, eu percebi que o vídeo deu um pulinho para frente, e eu não mostrei o início. Então, como que eu finalizei? Eu finalizei com ponto baixo, aqui, ó, na carreira anterior, eu trabalhei corrente e ponto alto. Então, eu finalizei com ponto baixo, subi 5 correntinhas, aqui, ó, 5 correntinhas, mais 3 correntes e um ponto alto. Aqui dá pra ver melhor, porque aqui eu já arrematei, a linha puxou. Ó, 3 correntes e um ponto alto em cima do ponto. E trabalhei um ponto alto duplo para cada ponto da minha base. Então, você percebe que tem um ponto alto para cada ponto da base. Lembrando que ponto alto, trabalhei com ponto alto duplo. E segui, ó, 3 correntinhas, um ponto alto, pegando aqui em cima do ponto. E eu trabalhei por toda a volta. Falei, deixa eu voltar lá, porque pulou essa parte, eu não sei onde que tá, o vídeo se perdeu. E eu voltei para explicar, tá bom? Aí, finaliza com, como eu já mostrei no vídeo, né? Aqui em cima. E sempre, quando você finalizar... Ai, gente, os vizinhos começaram a fazer barulho. Sempre se localiza, porque eu fui aumentando os pontos, né? Então, você sempre se localiza no meio, ó, no meio. Não precisa nem contar. Bem se localiza no meio e trabalha até o ponto baixo, tá bom? Agora é só seguir o vídeo. Cheguei aqui no finalzinho do meu motivo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Conta 1, 2, 3, 4, 5 aqui no meio, prende com baixo. 5 correntes, 2, 3, 4, 5, 2 laçadinhas na agulha, vem aqui no seu próximo motivo e começa tudo novamente. Um ponto alto duplo, 3 correntes, o ponto alto fica aqui em cima do teu ponto alto normal, 2 laçadas na agulha e siga. Vou trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta. Bom, ficou desse jeito, ó. Eu amei o resultado. Eu trabalhei aqui para finalizar 5 correntes e um ponto baixíssimo, bem aonde eu iniciei. Agora, eu vou repetir esse babado. Então, vamos lá. Eu não vou alterar nada, eu só vou realmente repetir. Só que eu vou te mostrar o lugar que eu vou dar início. Quer fazer só esse e deixar? Pode deixar. Então, vamos lá. O próximo motivo, você vai se localizar onde tem esse ponto baixo, você vai virar pra cá, ele tá aqui, você vai se localizar aqui, ó. Bem na mesma direção, ó. 1, 2, 3. Aqui nessa carreira número 3, eu coloquei o meu marcador. E é aqui que eu vou dar início. Prende com ponto baixo e segue. Comecei com ponto baixo aqui, onde eu já orientei. Só que eu aumentei uma corrente, eu trabalhei 7 correntinhas e fui pulando um, ó. Pulei um, trabalhei aqui dentro. 7 correntinhas, pulei um espaço, trabalhei aqui dentro. Dei toda a volta, comecei com 5 correntinhas e aumentei um ponto alto também. Trabalhei 11 pontos altos, prendi com baixo e estou seguindo com essa mesma repetição. Vou finalizar aqui na correntinha número 5 e vou repetir esta carreira aqui, ó, igualzinha, sem alterar nada. Faço toda a minha e já volto. Bom, vamos lá que eu vou te mostrar o que eu fiz aqui. Então, lembrando, aqui eu tenho 7 correntinhas e 11 pontos altos, como eu já orientei. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 pontos altos. Então, eu trabalhei normal. Trabalhei mais uma camada, virei aqui, ó. O início foi da mesma forma, só seguir, tá vendo? Eu tenho um pontinho baixo aqui, ó. Então, é só seguir. E aí, dá início. Aqui, eu trabalhei 8 correntinhas.
Aumentei corrente aqui também. Aqui eu tinha 7 e aqui tenho 8 correntes, ó, 8 correntes. Então, sempre 8 correntes pulando um. Eu só repeti, só com um pequeno detalhe que foi um aumento. 13 pontos altos. Aqui tinha 11, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 13 pontos altos. Ah, e tenho duas correntes aqui, ó. Duas correntinhas. Então, são 13 pontos altos, duas correntes, prende. Duas correntes, 13. Duas correntes, prende. Então, essa foi a alteração, tá? Aqui não mudou. E aqui eu aumentei uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Se você tiver necessidade de aumentar mais, pode aumentar. O meu 7 foi o suficiente. Então, ficou desse jeito. Se você quer fazer, quiser fazer mais uma... Deixa eu tirar do zoom. Quiser fazer mais uma vez esse babado, pode fazer. Porque daí ele vai cobrir aqui o braço, ó. Vai ficar bem aqui, ó. 1, 2, 3. Você vai trabalhar aqui, ó. Então, ele vai chegar até aqui. Vai ficar super bonito também. Eu ainda não sei se eu vou fazer esse terceiro babado. Tô aqui pensando. Mas, vamos lá, então, que eu vou mostrar o acabamento aqui da manga, que foi bem simples, ó. Então, eu vou começar aqui. Bom, para iniciar aqui a nossa manga, eu vou fechar aqui o... Tá bem aberto, ó, aqui embaixo do braço. Então, eu vou colocar a minha agulha desse lado e a minha agulha do lado de cá, ó. Caso se eu não precise fazer isso, só circular, mas o meu eu prefiro dar uma fechadinha aqui, ó. Ponto baixo. Vou caminhar aqui dentro com ponto baixo e vou começar a partir desse ponto. 7 correntes, eu vou conduzir esse fio aqui, ó. Já fiz uma, 2, 3, aqui por baixo, 5, por cima, 6 e 7. 7 correntinhas. Eu preciso pular um espaço aqui da minha base, ó. Vou trabalhar mais uma corrente que tá longe aqui ainda. 8 correntes. Então, eu vou pular esse espaço e vou trabalhar no seguinte. Repita 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pula um espaço da tua base, prende no seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pula o espaço da base, seguinte, prende com ponto baixo. Eu vou dar toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu fiquei com argolas números pares. Finaliza aonde iniciei, com baixíssimo, caminha com baixíssimo, suba 5 correntes, 3, 4, 5. Vou trabalhar 12 pontos altos aqui dentro, ó, duplo, tá? 12, uma correntinha, prende com baixo. Uma corrente, repita 12. Uma corrente, prende com baixo. Eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Dei toda a volta. Agora, eu vou trabalhar uma carreira com 3 correntinhas, um ponto alto aqui no mesmo lugar. Pula 1, 2, na número 3, prende com baixo. Trabalhar essa carreira com ponto tombadinho. 3 correntes, um ponto alto no mesmo pontinho de base, pula 1, 2, terceiro ponto alto. Eu vou trabalhar com essa repetição por toda a minha volta. Três correntes, ponto alto, pula 2, aqui no meio, ponto baixo. E segue, ó.
Pula 1, 2. Eu vou seguir com essa repetição por toda a volta. Aqui não tem como... Se você for trabalhar esse motivo, aqui não vai dar... Ele não vai dar certo, porque ele tem 5... E pra trabalhar dessa forma, precisa de 6, tá bom? Chega aqui no finalzinho, corta a tua linha e repita lá o outro lado. Bom, então, eu terminei, né? Trabalhei aqui os 2 lados da manga e eu resolvi fazer mais um babado. Então, eu vou ficar com 3 babados, que é esse primeiro, né? Segundo, terceiro, vou ficar com 4. Vamos lá. Caso você queira fazer mais um, não vou alterar nada, só quantidade de correntes e quantidade de pontos. Se localiza no teu ponto baixo aqui, ó, teu pontinho baixo, vira e conta 3 carreiras. Sempre na mesma direção. 1, 2, 3 e aqui, ó. Prende com baixo. Vou trabalhar 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não aperta, deixa bem solta. E trabalha, pula sempre um espaço. Você vai perceber que ele vai ficar na mesma direção que o ponto baixo aqui de baixo, ó. Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta. Bom, vamos lá, então. Eu trabalhei as 9 correntinhas, pulei um espacinho, prendi com ponto baixo por toda a volta. Nesta carreira, nessa seguinte, eu trabalhei 15 pontos altos duplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos altos. E 2 correntinhas de separação, prendi com baixo, 2 correntes, 15 pontos altos. E assim eu trabalhei por toda a volta. E essa última carreira, eu trabalhei 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o mesmo padrão, um ponto alto para cada ponto alto da base, sempre duplo. E aqui, ó, deixa eu mostrar o início. Aqui eu subi com 5 correntes, ó. E aí, eu segui. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4. Finalizei com o mesmo acabamento da manga. 3 correntinhas, um ponto alto, tombei, prendi com baixo. 3 correntinhas, um ponto alto normal, tombei, prendi com baixo. Então, eu trabalhei com essa repetição aqui por toda a volta. Não quis colocar aqui embaixo babado para não ficar muita informação. Para arrematar, eu caminhei com a linha, fui caminhando com uma agulha de tapeçaria, caminhei, dei vários nozinhos, dessa forma eu arrematei. Então, a nossa aula de hoje já está finalizada. O segundo novelo sobrou isso, ó. Muito obrigado pela tua companhia até aqui e até a nossa próxima videoaula.